Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez, através desse meio virtual, para fazer um voo panorâmico na Tua palavra, em especial no livro de Deuteronômio. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, e que seja um tempo produtivo, um tempo precioso na Tua presença. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quem fez a tarefa de semana passada? Vocês duas eu sei que fizeram. Quem mais? Quem lembra? Pastor, é sobre o Monte Pisga, né? Aonde que ele fica? É isso que o senhor falou? Isso, onde que Moisés estava quando proferiu Deuteronômio, que ele estava ali perto do Monte Pisga. Eu olhei aqui, eu não sei se é isso que eu entendi, que ele fica nas Campinas de Moabe, né? No Monte Nebo, de frente a Jericó. Coisa boa, muito bem. Isso fica onde? Tomando o Rio Jordão como parâmetro. Ele vai ficar... É na Jordânia? É, pastor? É na Jordânia ou é na Transjordânia? Ué, parece que eu vi que é na Jordânia aqui no... Eu vi na Jordânia. Eu peguei no Google, é na Jordânia. Agora eu não sei. Ele fica do lado, olhando para o mapa, do lado esquerdo do mapa, mais próximo do Mediterrâneo, ou fica do lado direito, depois do Jordão? Ixi, nem sei direito aqui. Parece que é depois do Jordão, não é? Não sei. Eu não olhei essa parte, não. Coisa boa. A Raquel já está me dando bronca aqui. Vamos lá, então. Dar início aqui que nós vamos ver. Na verdade, Israel realmente está acampado ali a leste do Jordão. A leste do Jordão quer dizer do lado direito do Jordão, para quem olha. Leste vai lembrar aí, você lembra do Japão, que fica no Oriente, no lado leste. Então, do lado oeste está o Mar Mediterrâneo, eles ficam para cá do Jordão. Tanto é que quando eles vão entrar na terra, eles têm que atravessar o Jordão. Moisés abre o mar, Josué vai abrir o Jordão. Vocês lembram disso na narrativa bíblica? Então, eles estão do lado de lá do Jordão. Em Números, capítulo 36, ele vai dizer dessa localidade que é as Campinas de Moabe. Alguém leia, por favor, está aí na tela. Números 36, 13. Só liberar o microfone e ler. Pode ler, Jéssica. É só seguir aqui no slide, né, pastor? Isso. Essa localidade foi chamada de Campinas de Moabe. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas Campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Uma área ao norte do ribeiro do Arnon, defronte do rio Jordão e Jericó. Ou seja, aonde Moisés vai proferir todos esses discursos do livro de Deuteronômio, ele está do lado oriente do Jordão, de frente para o Jordão e de frente para Jericó. Quando ele atravessar o Jordão, a primeira cidade que ele vai dar de frente é Jericó. Então, quando você pegar um mapa da Bíblia, você vai procurar Jericó, você já sabe mais ou menos onde ele estava. Nós falamos semana passada também que já havia passado 40 anos desde que eles deixaram o Egito, que foi só uma recapitulação da aula passada. Hoje eu quero dar um resumo, um panorama mesmo do livro. Como eu tenho feito em todos, eu tenho colocado essas anotações aqui. O material geral do livro de Deuteronômio é um material ideológico, porque Moisés vai narrar repetidamente a lei mosaica, a lei que ele recebeu lá no pé do Sinai, e alguns fatos que ocorreram com eles, puxando a ênfase para a obediência do povo para as promessas de Deus. Para que esse povo que agora vai entrar à terra lembre dessas promessas e da necessidade de ser obediente. O livro também possui um material muito rico, histórico e geográfico.
no sentido de narrar o movimento histórico das últimas instruções de Moisés, que estão lá na Campina do Jordão, até após a sua morte e a entrada do povo para conquistar a terra de Canaã. Um título bem abrangente para o livro de Deuteronômio, como um todo, poderia ser Bênção pela Obediência. O resumo principal do livro de Deuteronômio é isso, é a bênção pela obediência. Nós vamos ver na aula que vem que é um dos livros prediletos de Cristo. O que mais Jesus citou foi Deuteronômio. Por aí, só isso aí já daria para nós um motivo de sobra para estudar com afinco o livro de Deuteronômio. Então, o tema da obediência, nós falamos um pouco de semana passada também, se torna central na repetição que Moisés faz de toda a lei, bem como a narração de momentos marcantes de sua história durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Lembrando sempre que a desobediência foi punida com maldição. Essa é uma ênfase muito forte no livro. Moisés vai mostrar para o povo que a obediência traz bênção e que a desobediência traz maldição da parte de Deus. Por que ele faz isso? Para que esse povo não repetisse a história anteriormente da desobediência, da insubmissão, uma história que fez eles ficarem peregrinando no deserto por 40 anos. Ou seja, gerou uma maldição de toda uma geração ser destruída por causa da desobediência. Aqui diz o seguinte, para que o mesmo não se repetisse na história da conquista única, condição seria obediência incondicional ao Senhor, mediante o qual ele determinaria sua bênção sobre todo o seu povo. Deus está moldando um povo, uma nação, está deixando bem claro para eles, olha, a única maneira de eu poder cumprir na vida de vocês tudo que eu prometi é através da obediência. A obediência vai gerar bênção, a desobediência vai gerar maldição. Na verdade, ela não gera. A consequência que você colhe é isso. Tá? Deuteronômio, então, é um livro muito bem composto, muito bem escrito, e de uma parte introdutória densa e de uma parte conclusiva que envolve praticamente boa parte do livro, que esse material ele é desenvolvido do Deuteronômio 4:4 até o 30, é a parte central do livro. Na parte introdutória, ela é mais histórica, no sentido de estabelecer a conquista da Transjordânia, ou seja, depois do Jordão, do lado leste do Jordão, a divisão do território conquistado, para servir de exemplo a ser seguido pelas tribos restantes depois que atravessassem. Se você lembrar, e Deuteronômio vai mostrar isso, primeiro eles conquistam uma parte do lado de lá do Jordão, onde ficam quantas tribos? Quem lembra? 2,5? Duas tribos e meia, exatamente. Vai ficar do lado de lá do Jordão. E as outras vão entrar. Vai ficar do lado de cá do Jordão. Assim como Moisés liderou na conquista dos reinos de Seom e Og, Josué vai liderar o povo na conquista de todo o território de Canaã, da Terra Prometida. O material central agora do livro se compõe da repetição da lei, e isso é marca de Deuteronômio, a repetição da lei, com o propósito que o povo não se esqueça dela e a obedeça radicalmente. Obediência incondicional é o segredo para ter sucesso na conquista da Terra Prometida, que Deus falou aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O povo tinha que aprender que tinha que obedecer nos mínimos detalhes. Logicamente, o livro tem também uma atmosfera profética, que demonstra que esse povo será infiel e receberá na história futura a paga da sua infidelidade, especialmente com o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Sobre eles virão como consequência de seus pecados e de sua rebelião contra Deus e sua palavra. O pecado, a rebelião, a desobediência sempre traz
consequências desastrosas para o povo de Deus. Nessa época, e pensando nesses aqui, ela tem a ver com a terra, com a posse da terra. Os cativeiros babilônicos e assírios vieram em função da desobediência do povo. A parte final do livro, a conclusão, acaba assumindo uma atmosfera um pouco nostálgica, que é a despedida de Moisés, o fato dele não poder continuar na liderança desse povo através do Jordão, da conquista, saída do Egito, deserto. Há uma certa nostalgia, uma certa... Moisés está despedindo do povo, de um povo que ele estava cuidando durante 40 anos. Moisés, então, abençoa o povo e constitui Josué como seu sucessor. E volta a lembrar esse povo que, se o povo for fiel, as bênçãos os acompanharão. Mas, se forem infiéis, acabarão envolvidos nos laços das maldições correspondentes às suas infidelidades. Infelizmente, a história vem mostrar depois que esse povo continuou sendo rebelde, desobediente, e acabou gerando o cativeiro, tanto assírio como babilônico, em função da desobediência desse povo. No entanto, apesar desse povo rebelde, esse povo de dura cerviz, esse povo teimoso, que se parece conosco, em meio a esse povo infiel, Deus reconhece que aqueles que são fiéis, a Bíblia vai chamar eles de o remanescente fiel, e Deus continua abençoando o povo, a história, a linhagem, que vai até chegar no Messias, em Cristo Jesus. Ou seja, o livro de Deuteronômio faz parte integrante e essencial de toda a história da salvação. Deuteronômio se conecta às últimas semanas nas vidas de Moisés, e o evento mais importante foi a comunicação oral da revelação que Deus tinha dado a Moisés e ao povo. E a gente vai ver nesses textos que estão aí, capítulo 1 até o capítulo 30, depois do 31 ao 32 e o 33 falando essas coisas. Mas nós temos 3 relatos importantes também de acontecimentos em Deuteronômio. O primeiro deles, Moisés registra a lei em um livro e a nomeação de Josué como um novo líder. Vocês imaginem um povo, uma nação que saiu da escravidão, cresceu, uma nação que nasceu no deserto, uma geração que nasceu no deserto, vendo tudo que Deus fazia através de Moisés, e agora, na hora que eles vão ter que guerrear, Moisés fala, eu não vou com vocês, quem vai agora é o outro, é Josué. Quando Deus manda Josué, nós vamos ver no próximo livro, que Josué tem que ser forte e corajoso, mas fala aqui em Deuteronômio também, não só Josué, o povo também, porque o povo está perdendo um referencial, aquele a quem Deus fala face a face, não estará mais com eles. E o livro registra isso. O segundo acontecimento extremamente importante é que o livro registra Moisés avistando a terra de longe, olhando a terra de Canaã de cima do Monte Nebo. É o Edsel. E também vai registrar um terceiro fato, que é a morte de Moisés. Narra em detalhes a morte de Moisés. Deuteronômio foi originalmente endereçado tanto à sua apresentação oral como escrita à segunda geração de Israel. A geração que agora que nasceu e cresceu no Egito. Toda aquela geração entre 40 e 60 anos, exceto Josué e Calebe, que nasceu no Egito, que nasceu na escravidão, tinham morrido, tinham participado do êxodo, mas tinham morrido. E agora só tinha as crianças que saíram do Egito e as pessoas que nasceram no deserto. Então, é uma nova geração. Por isso, Moisés repete a lei. Por isso, a repetição dos mandamentos. A repetição com ênfase das instruções de Deus. Em conjunto com essa geração,
está próximo a conquistar a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés, 40 anos depois. Não é 40 dias, é 40 anos. E, finalmente, eu quero destacar na aula de hoje, para a gente abrir para perguntas e conversa, os dois principais personagens do livro de Deuteronômio, Moisés e Josué. Então, apesar de Moisés e Josué aparecer também nos outros, é aqui em Deuteronômio que ele vai ganhar destaque e também no seu livro. Então, quando a gente fala assim, onde é que está Josué? Você já tem uma noção que os dois principais livros da Bíblia que aparece Josué é Deuteronômio e Josué. Moisés aparece principalmente nos 5 primeiros livros. Então, Moisés é o grande líder de Israel, o líder que instrui o povo a lei de Deus, mas que Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida, por causa da desobediência. Até nisso, o livro mostra para a gente como é perigoso a desobediência e como é importante a obediência. Josué, que havia andado com Moisés, que era a gente vai ver no texto, muitas vezes era o braço direito de Moisés, e era um dos 12 espias, é quem vai conduzir o povo de Israel na Terra Prometida e vai conquistar esta terra. Abrindo para perguntas, dúvidas, curiosidades. Ninguém tem dúvida? Que coisa boa. Esse professor é bom demais, ninguém tem dúvida. Ou todo mundo está com dúvida de tudo. Nós fizemos literalmente um voo panorâmico em todo o livro de Deuteronômio. Mostramos os principais fatos. A partir da semana que vem, a gente entra um pouco mais em algumas coisas. Nós vamos ver a pessoa de Cristo em Deuteronômio, nós vamos ver alguns fatos, assim como nós analisamos alguns de números, mas a gente precisa lembrar que Deuteronômio ensina sobre obediência e desobediência, bênção e maldição. Deuteronômio é um livro muito profético no que diz respeito à vida e obra de Cristo. E muita coisa sobre Jesus também nós vamos ver aqui. Deuteronômio é um livro para a nossa geração, para relembrar os princípios e a lei de Deus. Uma geração que esfriou, que não conhece quase nada e não tem experiência com esse Deus poderoso que tirou o povo do Egito. Então, tem muita coisa a nos ensinar. Eu acredito que vai ser muito bom. Eu gosto muito desse livro e gosto muito de estudar Deuteronômio. Nesse livro que nós vamos encontrar uma coisa chamada o chamar. A declaração do jovem judeu que tem que fazer aos 8 anos no Bitsmar, que ele tem que fazer. Depois vocês vão tarefinha para casa, descobrir onde é que está o chamar. Vou quebrar o galho de vocês. Está na primeira metade do livro. 36 capítulos, já caiu para 18. Saber os 5 primeiros livros de cor? É quando a Raquel está lembrando que o menino judeu, quando vai fazer a confissão de fé dele, ele precisa conhecer os livros da lei de cor. Só o Pentateuco todo ele tem que saber de cor. Então, assim, é muito importante. Quando a gente canta Jeová chamar, vocês vão me dizer na semana que vem por que isso e o que é o chamar. Só ler Deuteronômio, vocês começam a ler ele aí, vocês vão ver. É bom vocês falarem, senão eu passo mais tarefa. Você está lembrando da música. Eu não quero a música, eu quero o significado. Quero saber o que quer dizer. E veio a música. Paola, você está muito calada. Irmã Marlene, Laila, Tininha, Ronilda, não tem ninguém falando nada. Lívia, Jéssica. Será que eu for fazer janta e nós você falando sozinha, né?
Estou procurando aqui, pastor, na Bíblia. Não, depois, isso é para casa. Você vai ler, Achei que você era vai para ler agora. depois, para a próxima aula, que você vai me dar, uma na semana você manda para mim, no WhatsApp. Pergunta sobre Deuteronômio, Vou procurar, curiosidades. pastor, depois, para a semana. Tá bom. Quantos capítulos tem o livro de Deuteronômio? 34. A ponta da língua, hein? Viu? Uhum. Ele termina como? Termina com a morte de Moisés. Isso, ele termina com a morte de Moisés e o povo pronto para entrar na Terra Prometida. Relembrando da semana passada, provavelmente, quem que escreveu o último capítulo? Josué. Josué. Isso. O livro de Deuteronômio, a leitura dele é muito mais agradável para nós do que, por exemplo, o livro de Números. É mais dinâmico, até por não ter tanta genealogia, ele é mais dinâmico. Ele tem muita coisa interessante aqui. Depois nós vamos ver um pouco mais dele. Eu quero uma aula dar uma pincelada nesse Deuteronômio capítulo 28, que é muito importante. Mais uma tarefinha para a aula que vem. Você pode pegar uma Bíblia que vai te dizer aí quantos discursos tem de Moisés nesse livro. Minha Bíblia até vem dizendo aqui quantos discursos. Então, vocês vão olhar aí na de vocês que vocês vão achar. Tá bom? A gente falar na semana que vem. Ok, nosso tempo vai terminar, então nós vamos orar, agradecer a Deus. Quero agradecer vocês. Depois vocês perguntem, questionem, mandem curiosidades. Semana que vem nós vamos avançar bem mais. Queria dar essa revisão para ficar bem claro, tá bom? Combinado, pastor. Então vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor por esse tempo, agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor nos desperte a amá-la, a querer estudá-la cada vez mais e aprender mais de ti. Ajuda-nos a entendermos o propósito e o contexto dela. Que seja um tempo de aprendizado mesmo e de crescimento. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmã Marlene. Deus abençoe. Lara, você não ouviu o som da sua voz hoje, Lara? Você está aí mesmo? Estou achando que ela não está, não. Foi fazer janta, viu? Também tá achando. Ô, pastor, eu tô aqui, hoje eu tô meio lenta. Aí eu vou falar uma coisa, quando eu penso em falar, você já mudou de assunto, aí eu tô processando devagar hoje. Não, mas é canseiro, eu entendo. Não tem problema, não. Mas eu vou finalizar dizendo o seguinte, que o senhor é um bom professor, isso é fato, não tem como negar. Isso está na ponta da língua já. Vocês são muito bondosas para comigo. Você viu que isso aqui é o clube da Luluzinha, né? Não, isso é reconhecimento só. Que bom. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau, Lívia. Fica com Deus. Irmã Madalena, Deus abençoe. Bonilda, Deus abençoe. Chininha, Deus te abençoe. Deus abençoe o senhor também. Tem hora que você não apareceu. Agora você não está aparecendo. Essa internet aqui que está muito ruim, pastor. Mas não é só aí, não. Está todo lugar, infelizmente. E é todas as operadoras. Tá, eu acho que é todo mundo. Tá. Mas tá bom. Deus abençoe. Mas tá bom. Fica com Deus. Amém. Para vocês todos, o meu boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Vai Amém. encerrar. Tchau. Deus abençoe.